Você já se perguntou se a realidade em que vivemos talvez seja uma mera ilusão ou uma história fictícia? A ciência estuda este conceito de maneira séria e a trata como algo plausível quando explica a estrutura do universo que percebemos por meio dos nossos sentidos e intelecto. Muito bem, agora pare e pense por alguns segundos. Será que tudo o que você toca ou tudo o que você sente não seja uma mera simulação? E claro, é bem provável que você já tenha ouvido isso por aí. No entanto, embora possa parecer algo do nosso mundo moderno, isso é mais velho do que andar para frente. Por exemplo, o filósofo Platão, em sua obra-prima O Mito da Caverna. Platão afirma que o que vimos pode não ser real, mas de fato uma projeção de outra coisa. E todo esse papo de maluco está se tornando uma realidade factível. Por anos, os cientistas estudaram esse conceito a fundo e como não existe almoço grátis, temos a prova cabal, com o metaverso. E a computação se tornou um poderoso instrumento para aperfeiçoar a imaginação, uma vez que, de fato, algo raríssimo e muito estranho aconteça com a nossa realidade. E mais ainda, nesse vídeo que você vê, nós podemos imaginar e criar um universo virtual no futuro. Agora chegou a hora de me dizer: Wagner, entendi, foi nada. Não se preocupe, esse papo complexo, chato, cheio de palavras rebuscadas que fritam nossa mente, é sim dele que vamos tratar. Porém, farei de forma diferente, como eu gosto, didaticamente, sem frescuras e no popular. E caso você pense que seja um papo científico, espiritualista ou religioso demais, você está certo e errado. Por isso, dê um voto de confiança nesse vídeo, ou se pense, no fim, entenderá que tudo pode ser aplicado em todas as áreas. Então, assista até o final, senão não vale, porque essas descobertas mudarão sua forma de ver o mundo. Muitos perguntam se é possível demonstrar a hipótese da simulação de maneira clara e objetiva, e eu sempre respondo: fora a Kabbalah, quase tudo é possível. No entanto, para aquele que crê, tudo é possível. Contudo, neste caso, você precisa prestar bastante atenção e acompanhar meu raciocínio. Para facilitar, usarei dois termos importantes, isto é e o ou seja. Agora te darei duas referências para que você comece a mastigar o conceito: os filmes Matrix e A Origem. Ambos os filmes pautam e discutem exatamente a possibilidade da realidade virtual que muito possivelmente você e eu vivemos e juntos. Vamos no popular, começando com a ideia do multiverso. Pense que o universo que você pode ver seja somente um pedacinho do todo, uma parte da realidade física. Isto é, apenas uma fração que os olhos conseguem enxergar. Esse pensamento deu lugar a um conceito, algumas ideias que juntas se tornaram uma teoria chamada de multiverso. Essa palavra bonita significa mais do que um universo. Bem, essa teoria nos diz que existem outros universos que podem ser paralelos, ou seja, podem ser equivalentes, porém governados por outras leis da física e que também são constantes. Isto é, com várias leis que nos conduzem. E aqui temos várias perguntas. Qual a consequência disso? Se existem, por que há tantos estão por aí? E mais, se vivemos em uma simulação, esse multiverso, ou seja, esses vários universos, não seriam várias simulações? Simulações realizadas ao mesmo tempo? E se for assim, para qual propósito? Muito bem, quem quer que seja que tenha criado tudo isso, podem ter criado ou apenas executado simulações. E neste ponto, você pode chamar do que quiser. Deuses, anjos, demônios, alienígenas, energia quântica, qualquer nome, não importa, uma vez que quem o criou talvez quisesse observar resultados diferentes, considerando variáveis distintas, usando as mais diferentes simulações para se ter ainda mais variáveis. Ah, sem esquecer que estamos falando dentro desses diversos e distintos universos paralelos.
Por exemplo, criamos simulações para prever o clima, calcular a trajetória para lançamento de foguetes e até mesmo para resolver problemas como as calamidades climáticas. Elas são fundamentais para a nossa humanidade, mesmo sendo tão básicas quanto as nossas. E por mais simples que sejam, em minutos conseguimos nos adiantar de situações que teoricamente aconteceriam em semanas, meses e até anos. E por mais simples que sejam, em minutos conseguimos nos adiantar de situações que teoricamente aconteceriam em semanas, meses ou até anos. Com as simulações podemos encontrar uma solução para o nosso problema. Mas a pergunta é, e se realmente não passarmos de uma simulação? E mais, se somos parte dessa simulação, será que alguma espécie está nos usando para resolver seus próprios problemas? E agora você deve estar imaginando. Quem está nos usando? Anjos, deuses, demônios ou alienígenas? A resposta é sim e não, porque nesse caso tem um nome. O correto é a própria espécie humana, porém de um futuro bem distante. E você e eu somos a simulação dessa galera. Wagner, agora eu entendi menos ainda. Vamos a um exemplo claro, o game The Sims. Da mesma forma que você e eu jamais saberemos, os Sims do game jamais saberão que são controlados, já que o mundo deles é simplesmente uma simulação executada nos circuitos de silício que nós humanos fabricamos. Mas Wagner, é possível mudar essa realidade? E agora eu preciso novamente que você se concentre e preste bastante atenção. Nos jogos como Minecraft e GTA, temos universos imensos nos quais é possível executar todo mundo virtual. Porém, tudo depende de uma coisa, do observador. E o observador é você enquanto personagem do jogo. Mas veja bem, não é você atrás da tela da TV. Não, é você lá dentro do jogo, interagindo com o ambiente. Mas é claro, como o Sol, que para complicar sua vida, deram um nome bonitinho, mais chique. Se chama Observador Consciente. Ou melhor, até o nome é uma programação. Mas guardem esse termo. Vejamos, o universo, isto é, a realidade do jogo, embora estejam programados, elas são construídas pedra por pedra. Mas como? À medida em que o observador vai interagindo com seu ambiente de maneira imediata. Porém, a simulação não precisa executar uma porção, ou seja, um pedaço do universo que está longe do observador. E por uma razão muito simples. O observador não precisa disso. É isso mesmo que você ouviu. E não é loucura. Eu explico de novo e no popular. Na física quântica temos um experimento que demonstra esse conceito. Se trata do experimento da dupla fenda. Embora também tenha esse nome mais fresco que peido de pinguim, de fato, entender isso é mais fácil que nadar pelado. Vamos lá. Na frente de uma parede, coloque uma fenda. Junto a ela, coloque um pequeno canhão de bolinhas, de modo que atirem uma a uma nessa direção. Percebam que as bolinhas passam pela fenda, deixando uma marca na parede. Agora, faça o mesmo, mas com as duas fendas. Claro que é mais do que evidente que algumas bolinhas atingirão a fenda, enquanto outras passarão por uma ou outra. Então, teremos algumas marcas desse modo. Agora façamos o mesmo, mas com os elétrons. Eles são como bolinhas minúsculas com massa, assim como as partículas, mas em um nível subatômico. Isto é, em um nível quântico, que nada mais é do que dizer que seja algo pequeniníssimo, subdividido e dividido em várias e várias partes. Acontece, pessoal, é que é neste ponto que as coisas que compõem a realidade mudam de comportamento. Se tornam estranhas, bem diferentes. E ao fazer isso com uma fenda, a marca, como esperamos, simplesmente acontece. Mas se fizermos com duas, teremos uma baita surpresa. Agora prestem atenção. As marcas que você vê, na forma que você vê, formam um padrão de interferência. Então me responda. Por onde passam os elétrons? Através de uma fenda ou das duas? Como formam esse padrão? E mais, se colocarmos um pequeno sensor e repetirmos o experimento, algo mágico acontece. Vendo de perto, os elétrons se comportam como se tivessem vida. Sim, isso mesmo que você ouviu.
como se tivessem vontade própria. É ou não é sensacional? É como se tomassem uma decisão e escolhessem por qual fenda vão passar, formando um padrão, conforme esperado lá no início. O mais curioso é que, se retirarmos novamente o sensor, o padrão de interferência acontece. E esse fenômeno é um grande mistério para a física. E aqui que nascem as teorias, uma vez que muitos especulam que se trate da construção de uma nova realidade. Uma realidade construída por um observador consciente. Lembram dos games Minecraft e GTA? E as diferentes partes da realidade só acontecem, são construídas, caso a consciência do observador esteja lá. E o que vemos é exatamente o que acontece nos jogos Minecraft e GTA. Agora pare e pense por alguns segundos. Um observador apenas não resolve. Um observador consciente tem resultado. A chave é a consciência. Bem, mas vamos derrubar tudo isso porque, de fato, não sabemos se o que pensamos sejam nossas memórias do passado ou até códigos programados em nossa mente. Aliás, nem sabemos se nossa mente existe. O mais incrível de tudo é que, em uma realidade simulada, os seres simulados não podem demonstrar que se encontram ou não em uma simulação, porque os elementos existentes são precisamente e totalmente simulados. Sabemos que a vida imita a arte, ou será que a arte imita a vida? Ou a ficção imita ambas? Ou vice-versa? Será que filmes como Matrix não sejam um plágio de nossa vida, já que abordaram essa teoria no passado? Será que o nosso universo seja apenas uma simulação virtual baseada em códigos de programação? E que por trás existe um arquiteto, ou melhor, um programador consciente? Por fim, diante de tudo que te mostrei, me responda: vivemos em uma Matrix? Essa eu quero ver! Like se gostou, compartilhe o vídeo para fortalecer a nossa amizade. Não esqueça a sua opinião. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.